Há um composto natural, vendido em lojas de produtos naturais, que estudos mostram bloquear a reação hormonal que causa calvície em homens. E quase ninguém fala sobre isso. Fique comigo, porque antes de terminar vou te contar o que é. O único remédio antigo comprovado que fez o cabelo crescer em um estudo publicado e o hábito de 60 segundos que não custa nada que engrossou fios em meses. Primeiro, é importante saber a real origem da calvície, descoberta há 2.500 anos por um homem, acidentalmente e sem microscópio. E a história de todos que erraram depois dele é realmente insana. Mergulhei nesse assunto esperando o folclore e saí impressionado. Aqui está, vamos começar com a verdade, pois isso torna o resto mais impactante. O tipo mais comum de queda de cabelo, que afina o topo da cabeça e recua a linha capilar, está mais ligado a um hormônio do que ao próprio cabelo. Seu corpo converte parte da testosterona em uma forma mais forte chamada DHT, dihidrotestosterona. O DHT é útil. Ele ajuda a formar o corpo masculino. No couro cabeludo, porém, o DHT se liga aos receptores dos folículos em pessoas geneticamente sensíveis, fazendo-os encolher gradualmente. O folículo não morre de uma vez, ele se miniaturiza. A cada ciclo, ele gera um fio de cabelo mais fino, curto e fraco, até produzir algo quase invisível e depois parar. Esse é o processo? Não é o shampoo, o boné ou os poros entupidos. É um hormônio, um receptor e uma loteria genética que você não pôde escolher. Guarde essa ideia. Hormônio, receptor, sensibilidade, porque estamos prestes a ver a humanidade errar espetacularmente nisso por milhares de anos. Começamos no Egito Antigo, em 1550 a.C., em um pergaminho médico chamado Papiro de Ebers. As mentes mais brilhantes deles prescreviam uma mistura para o couro cabeludo feita com as gorduras de um hipopótamo, um crocodilo, um gato, uma cobra e um ibix, tudo misturado e esfregado na cabeça. Quando isso falhava, moíam espinhos de porco-espinho, ferviam e aplicavam na cabeça por 4 dias. A lógica era que animais peludos e espinhosos tinham uma essência de crescimento que podia ser aproveitada. A essência ficou com os animais. Meu personagem favorito da história é Hipócrates, pai da medicina ocidental, careca como um ovo e furioso por isso. Ele passou de tudo na cabeça: fezes de pombo, raiz forte, cominho, beterraba e ópio. Não adiantou, por isso o padrão de calvície em ferradura ainda é chamado de coroa hipocrática hoje. O homem fracassou tão publicamente que deram o nome dele a esse fracasso, mas é por isso que pedi para você continuar comigo. Hipócrates, ao aplicar fezes de pássaro no couro cabeludo, notou algo. Eunucos, homens castrados antes da puberdade, nunca ficavam carecas, nenhum deles. Anotou como curiosidade e seguiu em frente. Ele não sabia o que era testosterona. Hormônios só seriam descobertos 2.000 anos depois, mas ele já descreveu o mecanismo. Sem testosterona, sem DHT, sem calvície. Uma observação precisa, feita com paciência, registrada, enquanto ao redor todos ferviam porcos espinhos. Esse detalhe ainda me arrepia. A história o ignorou e ficou mais estranha. Júlio César tinha grande insegurança com seu cabelo ralo. Ele penteava o cabelo para frente e usava a coroa de louros não só por glória, mas para disfarçar. Cleópatra teria preparado um remédio para ele com ratos moídos, dentes de cavalo queimados e gordura de urso. A gordura de urso fez sucesso nos séculos XVIII e XIX, sendo vendida em potes pela Europa com a ideia de que, por serem peludos, ajudaria também as pessoas. Não ajudava, só fazia os homens ficarem com cheiro de urso. Fique comigo, pois aqui os acidentes começam a dar resultado e finalmente encontramos o que realmente funciona. Ao longo da história, as curas eram apenas palpites. No século XX, as verdadeiras respostas surgiram quase por acaso. Primeiro, a ciência enfim confirmou o que Hipócrates já havia observado. Em meados do século XX, o anatomista James Hamilton estudou homens castrados e confirmou isso de forma categórica. Sem testosterona, a calvície genética nunca se manifesta. Se esses homens tiverem o gene e receberem testosterona, o cabelo começa a cair. A calvície exige 3 fatores simultâneos: os genes, o hormônio e a sensibilidade dos receptores. Se remover um deles, o processo para. Hamilton mapeou os estágios da queda, e esse mapa ainda é usado por barbeiros e médicos hoje. Depois das descobertas por acaso. Na década de 1960, o minoxidil foi criado para tratar pressão alta. Um comprimido sem relação com cabelo, mas pacientes relataram como efeito colateral o crescimento de cabelo em novas áreas. Alguém teve a ideia, e se aplicássemos isso no couro cabeludo? E isso se tornou o tratamento tópico que as pessoas conhecem hoje. Puro acaso. O segundo surgiu de um remédio para a próstata que, por acaso, bloqueava a produção de DHT. Homens que tomavam notavam a queda de cabelo desacelerar e, às vezes, até regredir um pouco.
Bloqueio DHT, proteja o folículo. Hipócrates, eunucos e uma pílula sem a parte do eunuco. Esses dois têm as evidências mais fortes. Se você enfrenta queda genética, procure um médico, não siga um vídeo. Não vou pôr nada no seu armário de remédios, mas você pediu para pesquisar, então aqui está a prateleira de coisas que dizem ajudar. Com modéstia e honestidade, baseados em estudos reais, embora nenhum seja milagroso. Comece com o natural que eu prometi, porque ele atua diretamente no mecanismo. Sol palmeto é um extrato de uma pequena fruta de palmeira, e em vários estudos parece inibir suavemente a mesma enzima, 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em DHT. É o mesmo mecanismo do medicamento sob prescrição, porém mais suave e menos confiável. As pesquisas são limitadas e os resultados variados, então tenha expectativas baixas. Entre as opções naturais, é a única com mecanismo real, não só achismo. Agora, a que realmente me surpreendeu, óleo de alecrim. Em um estudo de 2015, pesquisadores compararam óleo de alecrim e minoxidil por 6 meses. O grupo do alecrim teve contagem de cabelo semelhante e menos coceira no couro cabeludo. Um estudo não é definitivo e requer meses de uso diário, mas uma erva culinária competindo com o principal remédio é relevante. Dilua algumas gotas em um óleo base e massageie no couro cabeludo. Depois óleo de semente de abóbora. Um estudo de 2014 mostrou que homens que tomavam diariamente tiveram mais crescimento de cabelo que o grupo placebo em 6 meses. A cafeína, aplicada topicamente, parece, em estudos de laboratório, contrariar o efeito de encolhimento do DHT no folículo, por isso está presente em muitos shampoos para cabelo atualmente. Aqui está o remédio antigo e estranho que realmente funcionou: suco de cebola. Isso é exatamente o tipo de folclore que estávamos rindo. Em 2002, um estudo mostrou que pessoas com queda de cabelo em placas que aplicaram suco de cebola crua no couro cabeludo 2 vezes ao dia tiveram mais crescimento capilar que o grupo de controle, possivelmente pelo enxofre e leve aumento da circulação. Tem cheiro ruim e é mais eficaz em um tipo específico de queda em placas do que na perda genética comum. Diferente da gordura de hipopótamo, possui estudo comprovando. Agora, as duas opções gratuitas podem ser o melhor custo-benefício da lista. Um estudo de 2016 mostrou que homens fizeram 4 minutos diários de massagem padronizada no couro cabeludo, durante 24 semanas tiveram cabelos mais espessos. Tração e alongamento constantes estimulam o folículo. É de graça, leva 4 minutos, faça enquanto algo carrega. E o microagulhamento, que consiste em passar uma ferramenta de agulhas finas sobre o couro cabeludo para criar pequenas perfurações controladas que estimulam a cicatrização e o fluxo sanguíneo, demonstrou em vários estudos que aumenta visivelmente os resultados quando combinado com os tratamentos tópicos. Essa aí converse primeiro com um profissional. Na verdade, a história é quase o contrário do folclore. Por milhares de anos, as pessoas passaram as coisas mais estranhas que conseguiam encontrar para tentar mudar o cabelo que a genética já tinha decidido, enquanto ignoravam os danos diários sobre os quais tinham total controle e deixavam de lado algumas coisas simples que realmente ajudam. A gordura de hipopótamo não funciona, mas óleo de alecrim, massagem de 4 minutos, rabo de cavalo solto e toalha macia são coisas que ajudam você a lutar pelo seu cabelo a partir de hoje. Envie para quem pensa que cuidados antigos com a pele eram superstição. Até o próximo vídeo.